ao vivo lá para os Estados Unidos, onde a notícia do dia, muito importante, com impacto inclusive aqui na política brasileira, o governo Donald Trump retirou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal da lista de indivíduos sancionados pela lei Magnitsky. Após a medida, o deputado Eduardo Bolsonaro, que articulou a sanção nos Estados Unidos, atribuiu a decisão à falta de unidade da direita. De Washington, nossa correspondente Mariana Janjaco traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Mariana. Oi, Caio, boa noite a todos. Caio, oficialmente a Casa Branca não fala sobre esse assunto, mas uma autoridade do governo Trump, quando questionada sobre isso, disse que os Estados Unidos veem com bons olhos a passagem do projeto de lei da dosimetria pela Câmara dos Deputados, que na verdade os Estados Unidos chamam de lei de anistia, eles não usam a palavra dosimetria. Eu estou aqui exatamente com quem escreveu essa fonte, disse o seguinte: os Estados Unidos veem a passagem de uma importante lei de anistia por parte da Câmara dos Deputados brasileira como um passo na direção certa que sinaliza condições melhores na guerra jurídica do Brasil. Eles usam então o termo lawfare, né? Então a manipulação das leis, dos regulamentos para perseguir oponentes políticos, um discurso muito parecido com o que falava até pouquíssimo tempo atrás Donald Trump, né? Então é interessante observar como essa autoridade do governo Trump faz essa ligação da aprovação do PL da dosimetria com a retirada do nome de Alexandre de Moraes da lista de sancionados da lei Magnitsky, mas oficialmente a Casa Branca não fala sobre isso. Só para a gente lembrar, então, o nome de Moraes estava nessa lista desde julho. A lei Magnitsky é usada pelos Estados Unidos para sancionar cidadãos estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou de corrupção. Inclusive, a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes foi alvo de questionamentos aqui nos Estados Unidos por parlamentares, organizações de direitos humanos. Logo depois, em setembro, foi incluído também o nome da esposa de Alexandre de Moraes e o Instituto Jurídico dos dois. E agora, então, esses nomes saem dessa lista. Importante a gente ressaltar em que contexto, né? No contexto em que Donald Trump parou de fazer críticas políticas ao Brasil. Ele tem feito, inclusive, elogios a Lula, conversou diversas vezes com Lula, os dois se encontraram na Malásia, mais recentemente, no começo do mês, se falaram por telefone, tem retirado as sanções, aliás, as tarifas, perdão, contra produtos importados do Brasil, e isso também no momento em que Donald Trump sofre aqui uma crise de popularidade, com índices de aprovação baixos, com o aumento dos preços sendo a principal preocupação dos americanos. Então existe sim um interesse dos Estados Unidos em destravar relações com o Brasil, principalmente comerciais. E aí, em meio a tudo isso, a gente tem essa retirada das sanções pela lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a esposa, e o Instituto Jurídico dos dois, Caio. Muito obrigado, Mariana. Qualquer coisa, nos acione a qualquer momento aqui. Se não nos vemos mais, excelente férias para você, tá bem? Vamos lá, continuar aqui, começar lá por Washington, continuar em Washington. Tiago de Aragão, o Trump está revendo a estratégia com o Brasil? Tá, e não tem nada a ver com a dosimetria, né? Até porque não faz o menor sentido você retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes antes de ser finalizado no Senado, antes de ser sancionado pelo Lula. Ou seja, pegou todo mundo de surpresa, inclusive aqueles que estavam defendendo a dosimetria, como o próprio Eduardo. Na verdade, isso já vinha sendo tratado antes. Agora, o que é importante lembrar é que o Trump, ele tem as prioridades do Trump, elas são prioridades de curto prazo que se sobrepõem umas às outras. Ele iniciou o ano falando sobre a Groenlândia, depois ele falou sobre o Canal do Panamá, e são todas prioridades que na época ganhavam uma atenção exagerada e elas foram se diluindo até se tornarem temas passados e relevantes, apesar de estarmos apenas no primeiro ano do governo. Nessa questão específica, hoje, qualquer coisa abaixo do México, para o Trump, a única coisa que importa é a Venezuela. E ele entende que o Brasil é um personagem muito importante na questão da Venezuela, seja como alguém que pode apoiar, seja como alguém que pode não atrapalhar, seja como alguém que pode apoiar não publicamente determinadas ações. Não estou falando de invasão, mas determinadas ações.
A questão da retirada da Magnitsky e do Alexandre de Moraes vai muito mais pela linha da Venezuela do que necessariamente pela linha da dosimetria, até porque não existe essa capacidade de previsão muito grande por parte de Washington sobre o projeto de lei no Brasil, e também seria absolutamente precipitado você retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes antes de você ter finalizado totalmente a situação da dosimetria. Orival, tem um impacto político interno, você vem falando sobre isso várias vezes aqui, já escreveu coluna sobre isso, colocando essa questão do Trump não gostar de perdedores. Para você é o principal motivo? Ou tem a questão Venezuela? Tem alguma coisa de dosimetria também, que é a apuração da Mariana? Como que a gente compõe esse mosaico do que passou pela cabeça do Trump e da Casa Branca nessa decisão de hoje? Sim, não, esse plano já foi concebido há bastante tempo e ele só está sendo executado, né? No dia 27 de outubro, eu publiquei uma coluna aqui na CNN e também disse isso nos jornais, que o Trump tinha trocado o Bolsonaro pelo Lula por considerar o Bolsonaro um perdedor. E isso eram fontes que diziam. É claro que aí houve toda uma grita, não, o Trump só está fazendo concessões na questão comercial, porque interessa a inflação. E aí as minhas fontes diziam, não, a questão comercial é menos importante até do que esse desejo do Trump de não continuar embarcado em um projeto que vai levá-lo ao fracasso, né? Assim, a condenação do Bolsonaro é irreversível, ele não vai ser candidato no ano que vem e toda essa campanha só está dando mais popularidade para o Lula. Então, o Trump abandonou esse projeto, que era um projeto do Departamento de Estado, ao qual o Departamento de Tesouro se opunha. Inclusive, só não foram adotadas sanções contra outros ministros do STF e também só não foram adotadas sanções secundárias contra bancos brasileiros e contra empresas brasileiras, porque o Scott Bessent resistiu, vetou. E o Scott Bessent é a figura mais influente do governo Trump. Então, o Trump foi percebendo que tinha embarcado num barco furado, numa canoa furada, e aí fez essa correção de rumo fundamental que ele anunciou quando literalmente abraçou o Lula no dia 23 de setembro em Nova York, né? E a partir daí foi seguindo esse plano. A dosimetria é um puro pretexto, assim, um factoide que eles usaram, sabendo perfeitamente que não tem consistência nenhuma, só para dizer, não é um recuo, é que a gente conseguiu aqui uma concessão da Câmara, né? Eles vão falar que é uma anistia, já reempacotaram como sendo uma anistia aprovada e não é nada disso, né? Agora, a Venezuela tem um papel, sim, importantíssimo, porque a estratégia de Trump para a Venezuela está sob um severo escrutínio por parte da base dele e do partido dele, e ele não pode ser visto como tensionando contra todo o hemisfério ocidental. E se você juntar a Venezuela e Brasil, do ponto de vista da percepção, é todo o mapa da América do Sul. É o norte, e o centro e o sul da América do Sul todo. Então, não dá. E aí o Lula fez aquele movimento inteligente de telefonar e falou, quero cooperação, quero sua ajuda no combate ao narcotráfico, aí fechou. Porque aí você tem um discurso pronto. Minha prioridade é combater o narcoterrorismo e o Maduro é o chefe do narcoterrorismo e o Lula é o meu aliado no combate ao narcoterrorismo. Ponto final, está resolvido o problema. Ô Jussara, olhando, a gente tratou com o Thiago e com o Lorival das questões da relação Brasil-Estados Unidos e das motivações do Trump, da Casa Branca, e você em Brasília, e você acompanha muito bem a oposição bolsonarista. O bolsonarismo diz que não, até, né? Teve aqui a mensagem do Flávio Bolsonaro dizendo que a dosimetria, enfim, por aí vai. Agora, no fundo mesmo, o que você sentiu nas suas conversas hoje? O bolsonarismo se sentiu abandonado pelo Trump hoje?
Olha, Caio, sim, né? O bolsonarismo teve aquele choque de realidade porque eles vinham tentando fingir que não estava vendo essa aproximação de Donald Trump com o presidente Lula, ou ao menos essa negociação avançando, e agora ficou explícito. Todas as vezes que tinha algum avanço da negociação do Brasil com os Estados Unidos, eles negavam, diziam que Marco Rubio, o do secretário de Estado americano, ia conseguir conter isso, e hoje ficou muito claro que Donald Trump soltou a mão há muito tempo de Jair Bolsonaro e mais, não só soltou a mão de Jair Bolsonaro, como também deixou muito explícito que Eduardo Bolsonaro, que se colocava como um grande interlocutor do Brasil com a Casa Branca, com o Departamento de Estado americano, não tem esse poder tanto. Não tem todo esse poder, como ele costumava dizer. Inclusive, ele chegou a dizer que qualquer negociação em relação a Magnitsky ou suspensão de tarifaços tinha que passar por ele. Ou seja, Trump hoje, ao retirar a Moraes, a lei Magnitsky, ele colocou também Eduardo Bolsonaro no seu lugar. Deu a real dimensão de Eduardo Bolsonaro na sua participação ali, na sua relação com os Estados Unidos. Isso fica bastante claro e evidenciado nessa postura. Inclusive, aliados de Eduardo Bolsonaro, aqui nas conversas de bastidores, vinham apontando há muito tempo que o deputado federal vinha cometendo erros, por exemplo, de dizer que qualquer negociação tinha que passar por ele. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, por muito tempo, se vendeu muito mais do que ele poderia. No caso, o seguinte, ele tinha até alguma interlocução, mas não esse acesso direto a Donald Trump, como ele fez parecer algumas vezes. Luciana, aí do ponto de vista da candidatura, a principal estratégia hoje da família é a candidatura do Flávio Bolsonaro, presidente da República. De certo modo, essa retirada da sanção do Donald Trump impacta nessa estratégia do clã Bolsonaro? Olha, Caio, quando a gente fala dessa pré-candidatura do Flávio, a gente tem que ter em mente que, além dos argumentos que o próprio Flávio usa de unificar a direita e também de preservar o legado do pai, Jair Bolsonaro, é também ali uma tentativa de mostrar para o Trump de que a família Bolsonaro está viva, que ela está viva eleitoralmente ainda aqui no Brasil. Mas, ao longo desse processo, que inclusive o Lorival falou tão bem, os encontros do Lula com o Trump, também reversão parcial das tarifas, a lei Magnitsky era o ponto ali ainda meio que fiador dessa relação da família com o Trump, era o que restava. Então, Trump, ele agora larga essa cartada em que a família Bolsonaro ainda se agarrava. E aí a gente vê nas conversas ao longo do dia que quem realmente sai fortalecido é o Centrão, cujo apoio o Flávio ainda não tem. A gente vem acompanhando em Brasília as reuniões com os caciques do Centrão, o próprio Flávio recebeu eles à noite, na própria casa, fez um jantar, não saiu com a garantia de um apoio formal. Então, enquanto isso, o Flávio, inclusive, se vende como um Bolsonaro moderado, nessa tentativa de atrair o Centrão. Mas é isso, sai enfraquecido e o Eduardo Bolsonaro vem realmente que fica mais escanteado nesse processo. Inclusive hoje, aliados do próprio Eduardo Bolsonaro falaram, ele sabia do risco quando ele foi aos Estados Unidos. Então, fica escanteado e semana que vem deve ter o mandato, então, cassado por faltas na Câmara dos Deputados. Nada deu certo na estratégia. Ô, Tiago, se a gente for projetar próximos passos da relação Brasil-Estados Unidos, da relação Trump-Lula, tem algumas pontas soltas ainda, né? Tem questão de Big Techs, tem o acordo comercial que ainda não saiu do papel, o Brasil entregou uma proposta no começo de novembro ainda sem resposta, e a Venezuela também ali. Dá para a gente imaginar em um acordo, né? Um acordo macro? O que vem por aí em termos de Brasil, Estados Unidos, Palácio do Planalto, Casa Branca, depois de hoje? Olha, nós vamos ter um acordo, vamos ter também no início do ano, com uma possibilidade mais remota de uma surpresa ainda esse ano, mas eu vejo mais para o início do ano em relação às tarifas. E agora, tudo isso é muito baseado no que está sendo feito nas conversas entre o Itamaraty, entre o Lula e o Trump. O Itamaraty e o Departamento de Estado, Lula e Trump, que estão já preparando uma nova conversa, provavelmente no começo do ano. Agora, isso vai ser chave. Um tema-chave, na verdade, você tem dois temas muito importantes. A Venezuela é um deles,
que é mais de curto prazo, e um outro tema que é mais de longo prazo, que o Brasil poderia trazer para a mesa, mas eu acho que no momento ainda não é o desejo do Brasil jogar essa carta, que é das terras raras. Não há uma necessidade de jogar das terras raras agora, porque você não precisa mexer num jogo que você, em tese, está ganhando. A questão da Venezuela é muito importante, como o Lorival bem falou, a questão da defesa do Brasil convidar ou se colocar à disposição dos Estados Unidos na questão do narcotráfico é muito importante, porque o Brasil já é um dos 10 países no mundo que mais cooperam com as agências, com várias agências americanas em relação a tráfico de droga, crime organizado, monitoramento da Tríplice Fronteira, etc. Então, isso é muito importante hoje que o Brasil tem na mão para conversar com o Trump, e isso vai desencadeando alguns dos cadeados que foram colocados na relação daqui por diante. Salvo um erro estratégico muito grande, que pode ser uma fala dita no lugar errado, pode ser alguma ação completamente inesperada do Trump, a tendência é que essa relação ela só vai melhorar. Não existe mais, a postos, nenhum tema que pode prejudicar ou fazer com que essa relação sofra uma regressão, salvo, claro, o inesperado que pode ocorrer a qualquer momento. Mas, tirando isso, dentro do que nós sabemos, a relação vai ir, tarifas vão entrar na mesa, e aí o ponto mais complicado para o governo brasileiro vai ser no momento que o Trump decidir tomar uma ação concreta em relação ao Maduro. Isso pode gerar um problema interno na relação entre o Lula e o PT, por conta da lealdade que o PT tem ao Maduro e a várias pessoas do regime bolivariano. Lorival, a gente vai, inclusive, Thiago, falando bastante de Venezuela, a gente vai ter um bloco, o último bloco do programa hoje dedicado especificamente à questão com a Venezuela, mas na minha intervenção antes contigo, Lorival, eu te perguntei sobre as motivações do Trump, mas eu queria te ouvir sobre como conseguimos, né? Foi muito mais de lá para cá ou daqui para lá? A gente tratou ao longo desses meses de diplomacia empresarial, até que ponto o Itamaraty, o Palácio do Planalto, o Celso Amorim, o presidente Lula acertaram a mão ou erraram a mão. Qual foi o nosso papel em conseguir a retirada da Magnitsky contra o ministro do Supremo? O Brasil acertou pelo que ele não fez. O Brasil não fez nada e foi nisso que ele acertou. O Brasil não aceitou fazer qualquer tipo de concessão, resistiu às pressões para que o STF revertesse suas decisões com relação ao processo todo do golpe, da tentativa de golpe e também à regulação das redes sociais, das plataformas digitais. O Brasil não recuou disso e o Trump entendeu que esse era um jogo perdido, quer dizer, que ele se colocou mal nesse jogo e ia ficar identificado, ia ficar enfraquecido o Trump, porque os democratas iam começar a dizer como começaram mesmo a dizer, né, que o Brasil pune golpista, enquanto que nos Estados Unidos não foi possível fazer isso, que o Trump voltou ao governo e tal, e a identificar o Trump com o Bolsonaro e o Bolsonaro como alguém que perdeu num processo de um país que tem uma democracia robusta, enquanto que a democracia americana estava sendo solapada pelo presidente Trump e pelo Partido Republicano. Esse ia ser todo o jogo, ia ser um jogo pesado para a eleição do ano que vem, eleições de meio de mandato, que renova toda a Câmara e 1/3 do Senado. Agora, não houve negociação entre Brasil e Estados Unidos até agora. E o presidente Lula trouxe a informação de que na última conversa, na semana passada, na semana retrasada, eu acho, né? Ou passada. Passada. Em que ele ofereceu a cooperação na questão do crime organizado, de que o Trump disse: eu vou tirar a lei Magnitsky, isso te ajuda? E que aí o Lula respondeu: não é que me ajuda, ajuda o Brasil e ajuda a democracia brasileira. Mas isso não é uma negociação, isso é um movimento unilateral do presidente Trump. A negociação vai ser a respeito de taxação de Big Techs, de regulação de Big Techs e de
um comércio em que o Brasil é extremamente protecionista, com barreiras tarifárias muito altas, barreiras não tarifárias e ações antidumping, por exemplo, na questão ali dos insumos para a indústria do plástico, para proteger a Braskem, que é associada à Petrobras. A Braskem diz que não, que essas ações antidumping são técnicas e que vêm do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas a Braskem, o governo defende os interesses da Braskem por causa da Petrobras. Claro que não é só isso, tem muitas outras ações de protecionismo que o Brasil usa e o governo Trump vai endereçar isso. Quando for discutir as tarifas todas que o Trump, que ainda abarcam 64% das exportações do Brasil para os Estados Unidos em valor de dólar, e que é todo o comércio de valor agregado, que vai do café solúvel até as máquinas e equipamentos, vai ser uma negociação difícil. Tiago, você, para arrematar, antes da gente ir para o próximo bloco, nessas negociações comerciais mesmo, estritas, que você mesmo coloca que haverá uma tentativa de acordo e uma próxima conversa entre o Lula e o Trump em janeiro, você sente o Brasil bem posicionado para conseguir se sair bem nessa negociação direta com o Trump? Olha, sinto, mas não necessariamente ou não exclusivamente pelo lado do governo brasileiro. O governo brasileiro ele está dando um apoio extremamente importante, né, principalmente ali na figura da Tatiana Prazeres, mas obviamente o governo brasileiro ele não pode defender especificamente um setor ou outro, ele faz uma abordagem muito mais em bloco. Aí o que acontece? As abordagens mais setoriais, elas acabam sendo feitas por outras pessoas do setor privado, como eu faço com vários setores e indústrias brasileiras que estão buscando uma negociação ali. Então, qual que é o ponto? Você tem a abordagem granular, e essa abordagem granular, ela justifica por que determinadas indústrias e determinados setores não devem receber o incremento tarifário. E essas argumentações elas se dão por conta da oferta daquele determinado produto, da dependência de indústrias americanas naquele determinado produto brasileiro e na ausência de um competidor local. Então, quando se apresenta essa argumentação em diversos canais distintos para que isso ganhe um volume lá dentro, é quase como uma abordagem em pinça. Você tem, por um lado, essa abordagem mais individualizada e setorial, sendo feita pelas empresas, por consultores, etc. E você tem essa abordagem mais ampla feita pelo governo brasileiro, liderado lá pela equipe da Tatiana Prazeres. E em cima disso tudo, você tem a relação Estado-Estado sendo conduzido pelo Itamaraty e pelo Lula. Então, há uma escadinha e que isso, tudo que é feito no nível mais alto ajuda o nível mais baixo. Mas, no final das contas, a negociação tarifária ela precisa de uma coordenação bem feita dessas três partes. E isso vem sendo feito. E isso é o que traz muito da minha confiança de que nós teremos uma resolução relativamente rápida por conta da forma como nós estamos avançando nessas três frentes.